Veja agora tudo o que vai acontecer em Se Nos Deixam. Spoiler, resumos, chamadas e capítulos completos todos os dias aqui atualizado com exclusividades. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui em comentários e não se esquece de se inscrever, deixar sua opinião e se assistiu ao capítulo, deixe também sua opinião. E deixa também o seu like em nossos vídeos. E vamos começar agora mais um capítulo de Se Nos Deixam. Frase para hoje: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Vamos para os nossos abraços de hoje? Abraços para Jussi Santana, para Regina Fátima Fernandes Peixoto e também para Lúcia Souza e Helena Alcatra, que nos acompanha lá de Ouro Velho, lá na Paraíba. Um grande abraço para vocês. E você de casa, continue escrevendo aqui pra gente de onde você nos acompanha e também nos conta o que você está achando da novela Se Nos Deixam com uma nota de 0 a 10. Bom, depois de toda a confusão que aconteceu nos capítulos anteriores de Se Nos Deixam, agora Lucas informa a Alice que se ela não for, ele chamará a polícia após expulsar então a ex de Sérgio do local de trabalho, onde Lucas, o filho então escondido de Sérgio, trabalha. Ele então faz Mercedes ligar para Sérgio para dizer ao próprio, que a própria Alice, que ela está lá na fundação. Em sua maneira singularmente vil, Lucas classifica Alice como uma dona de casa que quer brincar de ser uma pessoa importante. Ela então conta a Lucas que ela criou a fundação e que ele só está com medo porque ela já descobriu sobre todas as fraudes que ele cometeu e ele pode acabar na rua. Sérgio chegou à casa de Julieta Cobra e está planejando fazer sexo quando recebe a ligação da fundação. Claro que Sérgio diz a Alice que Lucas está apenas seguindo suas ordens. Acabou o joguinho dela e ela precisa ir cuidar da casa e dos filhos, porque eles precisam ser cuidados pela mãe. Ela também o lembra que os filhos também são de sua responsabilidade. Ela o acusa de vingança. Ele responde que ela só quer sair com seus amiguinhos imbecis como Martim. E por isso que sua família é um desastre. Ele diz a ela para juntar suas coisinhas e ir embora para que ela não tenha que passar pelo constrangimento da polícia e expulsá-la. Julieta sorri de alegria enquanto ouve a troca de acusações de Sérgio e Alice. Lucas também diz a Alice que ela tem meia hora para arrumar suas coisas e sair, dar o fora, vazar. Ele a lembra de não levar nada que não pertence a ela. Claro que ela então não vai fazer isso, mas isso é uma indireta chamando de ladrona. Julieta Cobra quer que Sérgio Schweck conte a ela o que aconteceu. Ele não está com clima para fofocas. Ela insiste até que ele lhe diz que tirou a fundação de Alice. Ela precisa estar em casa cuidando dos filhos dele. Ela pergunta se Alice é amiga de Martim. Sérgio então deixa claro que isso é outra coisa. Ele não suporta Martim. Ele também acrescenta que Martim está de volta à rede. Insistiu então com Tamayo. Julieta fica horrorizada. Sérgio garante a ela que fará todo o possível para tornar a vida dele impossível para Martim, um verdadeiro inferno. Então, ele vai embora de uma vez por todas. Isso deixa então Julieta feliz. Martim diz a Ângelo que tem uma ideia para uma reportagem baseada em um artigo que escreveram para o jornal alguns anos atrás. O tema é o crescimento da impunidade em relação ao crime. O México lidera a lista de países latinos-americanos nesse sentido. Ângelo pergunta se isso é apenas uma maneira de falar sobre o assassinato de seu irmão. Martim diz que isso faz parte, mas ele não é o único afetado. Muitas pessoas vão se identificar com esse tópico. Ângelo então diz que eles terão que obter o ok de Schweck porque ainda é seu programa. Pelo menos deveriam informá-lo antes do assassinato. Martim pergunta: que assassinato? Ângelo diz o assassinato que Sérgio cometerá quando descobrir as intenções de Martim com sua esposa.
Fernanda tem uma sessão de aconselhamento com Carlota e fala sobre estar totalmente envolvida com um homem jovem o suficiente para ser seu filho, que é filho de uma melhor amiga dela. Claro que ela está se referindo então ao filho de Alice, o Gonçalo. Ela não pode interromper porque cada vez que ela o vê, ela simplesmente derrete e cede à paixão mais uma vez e outra vez se ele pedir. Por outro lado, há Samuel. Carlota diz que precisa esquecê-lo, já que o sujeito não é uma boa peça. Fernanda diz que ele apareceu como um fantasma pedindo desculpas. Carlota entende o quão difícil é sair de um relacionamento tóxico, mas a segurança de Fernanda está em risco com isso. Eva insulta os bonsais como horríveis plantas anãs e também usa o seu encontro casual com Yara para tentar convencê-la a se casar com Moisés. Ele é um bom ganhador, de boa família. Sério, gente, mas bom, enfim. Yara rebate então como ele sendo chato e deixa claro que ela nunca vai se casar com ele. Moisés visita Paulo para falar sobre o plano de sua defesa. Moisés quer então saber se Paulo tem esposa ou namorada. Paulo responde que não. Moisés fala sobre a noiva maravilhosa que tem. Paulo deve conhecê-la. Ela é tão calma, mas quando eles estão sozinhos e juntos, ela quer se casar em Vegas e ele não pode dizer não a ela porque ela é demais. Fala ele então com um tom em segundas intenções. Ele começa a descrever um Yara que nós não conhecemos. Ele então acrescenta que ela ama os luxos da vida e ama viajar. Moisés chega claramente a Paulo, que pede que ele volte a discutir então seu caso. Mercedes diz a Alice que Marcela e Luna estão esperando para vê-la. Luna está toda animada para ir à escola. Alice tem que dar a má notícia sobre sua saída da fundação e o cancelamento da bolsa. Ela não tem o poder que tinha antes, mas vai tentar encontrar uma maneira de ajudar a Luna com ou sem a base. Julieta está tentando entregar os termos e também a camisa de Sérgio ao armário. Ao vê-la largando suas roupas no chão em meio ao esforço, Sérgio Schweck gentilmente pede que ela tome cuidado com suas roupas. Ela imediatamente o lembra que não é como Alice, que também gosta de um servo. Uma mulher vem às quartas-feiras e vai fazê-la passar as roupas dele. Ela acrescenta que todos se juntam e jogam uma de suas gravatas na cara dele, enquanto ela aponta uma gaveta onde ele pode colocá-las. Sérgio não está feliz com isso porque sabe como Alice era. Ela era muito organizada com suas roupas, tinha uma importância muito grande, sabia onde colocar cada uma e agora ele começa então a pesar a falta dela. Ele diz que precisa ir à rede para resolver um problema. Yaya e Miranda têm então um interlúdio amigável enquanto ela traz comida para Miranda, enquanto ela está jogando então um videogame com Culebra. Eles estão flertando quando Nicole chega na casa de Culebra. Miranda pergunta se aquela é Nicole e de repente Culebra está mais no jogo do que na paquera. Ele então diz a Nicole que está brincando com um amigo do sexo masculino. Nesse ponto, Miranda declara que o jogo acabou e termina. Diana, você está certa sobre o falso Diego. Culebra, a cobra na grama. Então agora as coisas vão ficar tensas, porque Miranda não vai aceitar então perder o cara com quem ela está realmente se apaixonando. Alice garante a Marcela que fará o que puder para ajudar a Luna. Luna sai para ir ao banheiro. Alice pergunta como vão as coisas para Marcela, que a informa sobre Kiki. Ela teme que ele acabe tão podre quanto seu pai. Alice dá a ela suas informações de contato e então ela, se quiser conversar, estará então à disposição. Luna faz uma visita a Lucas. Ela supõe que tudo isso é culpa dele. Quando ele ordena que ela saia de seu escritório, ela se pergunta por que ele é tão amargo. Será que ele não teve uma infância feliz? Pergunta então a garotinha. Ela então pressupõe isso. Ela conta que viu algo na TV sobre isso.
Lucas realmente parece estar pensando no que ela disse e apressadamente a leva de volta para sua mãe. Luca traz então Luna de volta e lembra a Alice que eles precisam ir embora ou ele então estará chamando a polícia para expulsá-la. Alice garante que Lucas saiba que ele não a viu pela última vez. A fundação deveria ajudar as pessoas, mas não ajuda. Ela vai desmascará-lo porque tem certeza de que o Shrek não faz ideia de todas as irregularidades financeiras que existem. Ele pergunta se ela o está chamando de ladrão. Ela está então lembrando a ele que a fundação foi ideia dela e ela vai lutar por isso mesmo que tenha que lutar com Sérgio. Ela sai com Luna e sua mãe. Martin está gravando seu relatório sobre a impunidade quando Shrek e Sérgio entram e o interrompem. Ninguém está gravando nada até que ele fale sozinho com Martin. Todos então decidem ir almoçar enquanto os dois ficam conversando lá no set de gravações. Shrek e Sérgio exigem saber o que Martin estava fazendo com sua esposa, onde estavam e o que estavam fazendo. Julieta atualiza seu amigo sobre Sérgio Shrek, que queria que ela fosse como Alice e lavasse e passasse suas roupas e até mesmo guardasse. Sua amiga diz que ela pediu por isso, por ser como uma queixa com ele. Julieta então diz que fez isso para que ele fosse morar com ela. Julieta diz que ele terá que tratá-la como uma rainha, porque ela é uma renomada jornalista com um futuro brilhante. Gonçalo, por sua vez, é impotente com Lorena. Ela faz o comentário de sempre de "isso acontece com todo mundo alguma hora". A amiga Natália chega para experimentar algumas receitas. Gonçalo rapidamente se veste. Sérgio informa Martin que Alicia não lhe disse onde eles estavam, então ele está perguntando a ele. Martin diz que vai contar para ele porque não tem nenhum problema, mas também não quer contar para que ele não tenha um ataque cardíaco. Ele e Alice se encontram sempre, eles sempre estão conversando. Alice recebeu uma ligação dizendo que Miranda havia desaparecido. O mínimo que ele poderia fazer como um ser humano decente era ajudá-la. Então, eles foram juntos procurar por Miranda. Sérgio disse que não tinha motivos para ajudá-la porque não tem nada a ver com a família. Sérgio afirma então que não gosta de Martin. Mas Martin diz que eles finalmente concordam em algo porque ele também não gosta de Shrek e acha que o relacionamento deles deve permanecer estritamente em relação profissional com o trabalho. Martin sai então para comer com os outros quando Shrek diz que seus instintos lhe dizem que Martin está escondendo algum tipo de plano. Martin concorda que seus instintos estão cada vez mais semelhantes. Sérgio termina a conversa com um aviso. Ele não quer Martin perto de sua casa, família ou esposa. Martin aproveita para lembrar a Sérgio que ele e Alice estão se divorciando e nem vivem sobre o mesmo teto. Ele dá um ponto a Julieta por isso. Assim, antes de sair, ele diz a Sérgio que tem certeza de que vai gostar do segmento que estão filmando. Alice tem seu encontro marcado com Carlotta e fala sobre o novo homem em sua vida. Ele era apenas um cara que estava perseguindo ela até que ele a beijou. Era a primeira vez que ela se sentia assim depois de um beijo em décadas. Carlotta então está feliz por ela porque está recuperando uma Alice, a mulher depois de ser Alice, a mãe de todos esses anos. Alice não acha que o relacionamento tinha muito futuro. A questão é que ele é 15 anos mais novo que ela, o que espanta então Carlotta. Se Carlotta soubesse que ela está falando do homem a qual Carlotta ama. Gonçalo rapidamente deixa a casa de Lorena, de repente, com coisas que ele tem que fazer. A amiga de Lorena pede desculpas por arruinar as coisas para ela. Lorena diz que as coisas estavam arruinadas antes de ela chegar. Nicole começa a tirar sarro de Miranda. Culebra finalmente não aguenta e diz a ela que não vai permitir que ela fale sobre Miranda dessa maneira. Ele acha melhor que Nicole simplesmente vá embora. Ele não está no clima para ela. Ela está chocada.
Miranda está fazendo birra em seu quarto sobre o quanto ela odeia a si mesma e a todos os outros. Yaya entra com alguns lençóis e Miranda simplesmente então explode com ela por não bater na porta. Yaya então deseja que Miranda ainda fosse a doce menina que era quando tinha 6 anos. Yaya não entende como Miranda pode ser tão má com todos. A caminho do escritório do marido, Rebecca tem um infeliz incidente ao não reconhecer uma antiga aluna que está então com Shirley e apenas olha para fora. Não, ela não precisa de ajuda do ex-aluno para encontrar o escritório do marido. A ex-aluna conta como era maravilhosa a memória de Rebecca quando a teve como professora. Isso é difícil para Shirley acreditar. Para quem não sabe, a nossa querida Rebecca está passando por um problema. Infelizmente, ela terminará a novela com Alzheimer. Então, já te adianto esse spoiler aqui e me desculpa se você não queria ouvir isso. Alice explica que, tecnicamente, ela poderia ser sua mãe e ele ainda tem que viver coisas pelas quais ela não estaria interessada. Carlota lembra que eles estão no século XXI. Alice concorda, mas o pai e a sua família são tão conservadores. Carlota pergunta se isso incomoda com a diferença de idade. Alice diz que é claro que sim. O que aconteceria quando eles... resistência. Ela então está carregando o peso extra de meia-idade e as cicatrizes de sua gravidez. Ela está envergonhada. Ela não se sente desejável. Já a Carlota lhe conta sobre estudos muito interessantes que dizem que as mulheres na casa dos 40 deveriam ter relações sexuais com homens mais jovens. Um estudo diz que o desejo e o desempenho sexual de uma mulher começa a melhorar aos 35 anos. Alice parece gostar do que está ouvindo. Martin completa então com Dragon sobre o que Sérgio lhe disse. Claro que ele estava mais interessado em falar sobre sua vida pessoal. Ele está proibindo Martin de entrar em contato com Alice. E é claro, Martin não vai prestar atenção nisso. Sérgio também discute com Fabiano por ter que trabalhar com Martin. Fabiano lhe diz que não tem escolha e que não importa se ele não o suporta. Ninguém suporta ninguém de qualquer maneira, mas eles são todos profissionais sobre isso. Sérgio então traz à tona que Martin não estava na última transmissão e teve de ser lembrado que Martin estava com Alice procurando o filho de Sérgio, aliás, a filha, que no caso era Miranda. Rebecca então chega ao escritório de Fabiano, claramente perturbada. E ainda nesse capítulo, Shirley conta a Julieta sobre o seu encontro de Sérgio com Martin. Julieta ainda quer que Shirley descubra o que puder sobre esse assunto, mesmo que tenha que se casar com um motorista. Julieta precisa lembrá-la de que ela era então uma piada. Rebecca explica ao marido que as coisas não vão bem com ela. Ela está além de perder as chaves de casa. Ela está pronta para ir ao médico e pergunta se ele vai com ela. Mas claro que ele vai. E então Gonçalo conta a seu amigo sobre o seu problema de não desempenho com uma metáfora. Ele assou o bolo, mas nunca cresceu. O amigo não consegue entender como Gonçalo pode ficar bem com aquela senhora da ordem, mas não com Lorena. Claro que ele se refere então a Fernanda. Samuel chega na casa de Fernanda todo arrependido com um buquê de flores. Ele diz a ela o quanto está arrependido. Ela diz que ele poderia então ter se esforçado mais do que fez se não fosse ao supermercado para comprar flores. Sua fachada começa a rachar depois que ele ouve isso e ele pergunta por que todas as mulheres são como ela está sendo. Ele também não tem planos de devolver as chaves a ela. Eles pertencem a ele. O que será que ela está escondendo? Ele espera nunca encontrar ela e aquele pirralho tendo um rolo no feno. Ela então garante a ele que isso nunca vai acontecer. Se ele descobrir que isso está acontecendo, ele irá direto para sua mãe, sua amiga Alice, e contará a ela o que está acontecendo. Pegou pesado, viu, Samuel? Carlota também explica a Alice que ao atuar Miranda, que está chamando a atenção, Alice precisa estar lá para ouvi-la, aconselhá-la com todo o amor.
Carlota também sugere que ela vá à escola conversar com o diretor, que pode ajudá-los com algum apoio psicológico. Ela espera que Alice possa florescer novamente algum dia. Ela também vai mandar esse artigo para ela. A vez de Alice para a felicidade chegou e elas se abraçam. Martin também recebe um telefonema de sua filha perguntando se ela pode passar a noite na casa dele. Ele está muito feliz por tê-la vindo e pedirá pizza. Yara conta então a um colega de trabalho que ela e Moisés não vão se casar. Seu colega de trabalho avisa que Moisés pode se tornar seu pior inimigo. Então, ela precisa ter muito cuidado. Paulo descobre que Azote e alguns amigos estão cansados do chiqueiro e estão trabalhando em um plano para escapar. Claro que nosso Paulo é muito certinho e não concordará com isso, e isso vai resultar em problemas. Sérgio vem ver Julieta em seu camarim para lhe dizer que não há como se livrar de Martim e ainda por cima, ele ainda é amigo de Alice. Julieta ri porque nota que Sérgio está com ciúmes. Sérgio pergunta por que ela está rindo. Ela acha tudo isso muito engraçado. Imagine só Alice e Martim dormindo juntos. Sérgio então enlouquece e a agarra pelo pescoço e pela cabeça. Ele ordena que ela nunca faça um comentário tão estúpido como esse novamente. Para finalizarmos este capítulo, Martin está tendo uma conversa e algum tempo de qualidade com Nelson. Sofia está chegando e se Nelson for bom, ele vai comer uma pizza também. Eles dão então um momento bom e há uma batida na porta. Martin pensa que deve ser Sofia, mas não é. É Alice. Há sorrisos por toda a parte. Que romântico vai ser, viu? É uma oportunidade também para que Sofia possa conhecer sua madrasta. Então essas são as emoções dos próximos capítulos de Se Nos Deixam. E aí, vocês estão gostando da novela? Deixem sua opinião aqui em comentários e muito obrigada por sua audiência. Esse foi o capítulo de Se Nos Deixam. Ficou alguma dúvida? Tem alguma curiosidade ou sugestão? É só deixar aqui em comentários. Muito obrigada por sua audiência. Não sai daí. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações e continua ligadinho conosco.